lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nova série do Ryan Murphy pra Netflix, Bem-vindos à Vizinhança, que estreou nessa quinta-feira, dia 13. Eu já tinha comentado sobre ela no meu vídeo do Dahmer, e aí assisti, né, maratonei, e por isso eu vou trazer esse vídeo aqui com spoilers pra falar de alguns detalhes, até porque assim, gente, essa série, ela é um negócio estranho, assim, ela não é boa, mas me instigou, e aí eu quero falar o porquê, explicar as minhas sensações aqui com a série, fechou? Então vão ter spoilers, mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aí na série a gente acompanha a história da família Brancock, em que eles foram mudar para casa dos seus sonhos, só que coisas estranhas começaram a aparecer. Seus vizinhos, eles eram bem sinistros, mas também por causa de cartas que eles recebiam de uma pessoa denominada o Observador. E aí, na realidade, o sonho se torna um pesadelo. Pra quem acompanha o canal sabe que eu gosto de um bom caso real, e essa história ela é bem sinistra, né? A série ela é baseada no texto do The Cut, que foi intitulado The Haunting of a Dream House, que contava a história do casal Derek e Maria Broaddus. E aí, gente, eles de fato se mudaram ali pra New Jersey e receberam essas cartas, só que aqui na série, né, ela tem uma ótica um pouco mais aumentada. E é interessante falar isso porque, assim, a série, gente, eu vou confessar pra vocês que as revelações, elas não são tão surpreendentes. Por exemplo, eu sabia que a Karen, ela estava interessada na casa desde o início e que em algum momento ela ia se tornar suspeita e tudo mais, mas o fato é que ainda assim eu senti que essa série, ela te instigava muito a continuar. Ela tem uma narrativa muito assim, que você tem vontade de acompanhar. Então eu assisti esses 7 episódios muito suavemente e muito rápido, maratonei mesmo. Mas ao mesmo tempo eu sinto que a série, ela quer contar a história, que é um fato e tudo mais, e começa a ter um envolvimento de coisas sobrenaturais, mas não se aprofunda de fato ou utiliza desse recurso de terror realmente. A gente tem alguns momentos que até dão sustos, né? Tem até aquela menina lá da Maria Chiquinha e tudo mais. Tem alguns aspectos do entorno da casa ou até mesmo na sua finalização, né? De como a maldição passa de uma pessoa para outra quando o Jim acaba se tornando o novo observador. Então, cria essa obsessão ali pela casa. Mas eu senti que, por eles quererem utilizar dessa história com base em fatos, eles não queriam misturar muito com ficção. Então, fica meio que no imaginário, vamos colocar dessa forma, né? Você acredita no que você quiser ali, conforme a história vai te contando. Porque, principalmente nessas histórias muito sinistras, o que mais tem, e ainda mais em um caso não resolvido, são teorias da conspiração. Então sempre vai ter alguém falando que era fantasmas, que a casa era amaldiçoada. E aí eu sinto que eles tiveram algumas oportunidades perdidas ao longo da história, sabe? Por exemplo, eles poderiam ter explorado mais aquele aspecto da primeira carta, falando que a casa ela era observada por gerações e agora era por aquela pessoa que se denominava como observador. Só que as histórias que a gente vai acompanhando de pessoas que ficam obcecadas pela casa, como supostamente pode ser o caso do William ali no final, já vou falar do final com mais precisão, ela não fala bem de uma geração, eles podiam ter feito uma construção talvez de uma família, enfim, eu senti que as coisas como elas se conectavam, elas ficavam meio que mal explicadas, sabe? Como se eles quisessem utilizar meio que duas vertentes, tanto o terror quanto o real, mas que elas não acabavam se conectando ao certo. E aí, por conta disso, a série ela me passou uma sensação de série meio plastificada. Eu não sei explicar exatamente o que eu quero dizer, mas que ela tem uma aura assim de série que não é super bem produzida, como mais ou menos que nem foi Por Trás dos Seus Olhos, sabe? Foi uma série que eu falei aqui no canal, que também envolvia um mistério e tudo mais, mas que tinha certo tom, assim, dessa plastificação. Cara, péssimo para explicar isso. Enfim, mas eu preciso confessar aqui pra vocês que quando eu fui ver, né, esse texto do qual a série era baseada e tal, eu fiquei imaginando como seria uma série do Mike Flanagan com essa história, principalmente por ter a maldição, né, The Haunting of a Dream Home e tudo mais. E imagina se tivesse um contexto trabalhado sobre a casa, né? Até porque eles até trazem em alguns momentos, por exemplo, como o Jim trata a filha. Gente, e eu preciso dizer,
me trouxe um incômodo enorme. E esse é um aspecto até que eles não vão muito além, né? Eles falam, ai, será que a casa muda o homem? Aí ele até faz um paralelo ali com o tal do John do passado. Eles até trazem aspectos religiosos da igreja ali do local, traz alguns aspectos de seita, né, por causa da história lá do ator e tudo mais, que eu senti falta que poderia ser explorado. Não necessariamente, por exemplo, a seita, mas trazer uma vibe mais religiosa, até pelo senso de comunidade ali do local. Então, me parece que a série, ela sabia elementos dos quais ela queria trabalhar, mas que ela não desenvolveu, sabe? Eu acho que esse é o senso do plastificado. Tudo ficou muito ali na vitrine. Eu acho que eu consegui me explicar um pouquinho melhor no que eu quis dizer ali. Então, as coisas elas não foram muito bem desenvolvidas. Mas o que eu ia falar especificamente sobre a relação do Jim com a filha me incomodou muito, porque de fato era um aspecto que era dele. Tá certo que a vida dele, de uma forma geral, estava mudando, principalmente com essa sensação de fracasso, de impotência que eles trazem bastante, até mesmo da discussão da ganância. Também foi, uma discussão que eu acho que seria interessantíssimo deles trazerem e que ficava mais ali nas cartas. Isso até foi mais desenvolvido, tá? Mas conhecendo algumas séries do Ryan Murphy, ou até mesmo, do Mike Flanagan que eu trouxe, seria o tipo de temática que seria muito interessante ser como um grande ensinamento da série, sabe? E no final, ela acaba focando muito mais na obsessão, de como essa obsessão vai passando a ponto do próprio Jim, mesmo depois de ter um encerramento, de certa forma, da história, ele não conseguiu seguir com a vida, mesmo que ele não tenha ido à falência novamente, ainda assim, né, ele estava obcecado pela casa. E aí eu acho interessante que talvez a história da narrativa da série, ela finalize da forma que finalizou, pra gente ter uma sensação similar ao do personagem. Lógico, assim, o caso não foi resolvido, então não tem realmente como eles trazerem uma finalização ali pra história ou dar uma resposta pra gente, mas ainda assim eu senti que a narrativa ela foi construída justamente para te ocasionar propositalmente essa frustração, tanto que sequencial a isso eu fui procurar texto, sabe, do que era a base da história, se sei lá, porventura em algum momento se revelou alguma reviravolta, enfim, de fato nunca foi resolvido, nunca teve como provar, mas eu achei até interessante que eles atualizaram a história, porque eles trouxeram como se fosse para 2020, né? O caso real, né, aconteceu em 2014, então a gente até vê essas modificações, por exemplo, no valor da casa, sabe? Até mesmo ali na discussão do mármore e tudo mais, enfim, eu achei legal algumas atualizações que tiveram, mas de novo, algumas invenções aí da história, elas não ficaram tão bem encaixadas. E eu acho que você ficar instigado a entender tem muito também por causa da forma que eles constroem a história junto com a investigação. Então a gente vai acompanhando, vai mudando aí quem são os suspeitos. Eu preciso confessar pra vocês que assim, conforme foi mudando, eu já tava assim, vai ser a Karen, vai ser a Karen, vai ser a Karen e tudo mais, sabe? Desde o início eu tava achando ela muito estranha, principalmente quando ela falava aquela frase assim, eu estou te dando uma oportunidade de sair. E aí, gente, a minha cabeça foi longe. Eu falei assim, meu Deus, o negócio da seita é real. Ela deve ter ficado com pena porque era amiga dela, então ela tava dando uma oportunidade de sair por causa de toda a questão da ganância. E é por isso também que eu acho que a série, ela acaba gerando algumas frustrações, porque ela vai te trazendo elementos e ela não realmente desenvolve. E no final, gente, eu tô aqui falando e eu acabei não falando da relação do Jim com a filha, porque tava falando que eles não construíram, né, o entorno ali da casa e tudo mais, mas já que não era algo ocasionado pela casa, realmente foi desconfortável ver essa relação e também a forma que a mãe lidava com tudo isso, porque por mais que a Karen tivesse lá comendo a mente dela, falando, você tem que se separar, tem que seguir sua vida, você não quer ser heroína da sua filha e tudo mais, tinham situações que a gente via ela simplesmente não falando nada, né? Ela nitidamente desconfortável, mas ela não falando também. Então tudo pra mim no entorno dessa história foi muito desconfortável, assim, de acompanhar, né? E até mesmo a forma que cada um muito facilmente destruía a vida do outro. Quando ela acusou o pai de racismo, quando o próprio pai também veio querer chamar a polícia porque o menino tava se envolvendo com a filha. Tá aí outro aspecto, né? A relação deles, né? Quando o pai fala, a gente começou com o pé esquerdo e tudo mais, eu já imaginava que em algum momento ele ia acabar ajudando o pai pra descobrir aquele negócio do
do vídeo e tal. Achei interessante como foi a retomada aí da relação, mas eu achei que tudo foi meio over em alguns sentidos, né? E é por isso que eu falei no início do vídeo. Eu sinto que a série aqui, ela trouxe uma ótica muito aumentada das coisas. Por exemplo, os vizinhos tinham coisas sinistras ali e tal, mas eles me pareciam meio que só vizinhos muito chatos, assim, sabe? Lógico, invasivos também, porque toda a questão ali do Jasper com a casa dele entrar, também a questão do furão, também a questão deles falarem, a gente tá observando, dava muito essa sensação de seita, sabe? Enfim, e tem outro aspecto que eu preciso dizer aqui. As atuações também, assim, a base, né, a família ali, eu gostei muito, mas tinha alguns atores que eles não eram tão bons assim. Por exemplo, o cara que era o ator, que contou a história da família dele, e aí o policial falava que ele era um mentiroso patológico e tudo mais. Quando foi revelado que ele era ator, né, de comercial, eu fiquei pensando, pô, será que a atuação ruim ali foi justamente pra demonstrar que ele era um ator atuando e tudo mais? Mas no final, a história dele tava envolvida realmente, então ele assim, só não ficou muito legal. E não só ele, tiveram outros atores também que me incomodaram. Então, assim, você vê que é uma série que, pra mim, tá, gente? Vocês podem ter amado a série, mas eu sinto que ela é aquela série ruim que a gente gosta, sabe? Que é o guilty pleasurezão da vida. Porque é aquilo que eu falei, a gente é instigado, a gente é levado, mas como eu comentei ao longo aqui do vídeo, eu sinto que eles trazem muitos elementos e não desenvolvem de fato. Então você fica com uma sensação de falta de respostas, não só na finalização da série, mas também em alguns aspectos que, lógico, pela história original nunca vão ser respondidos, mas também em elementos que são inseridos aí na história, sabe? Isso se dá até mesmo no final, né? Porque a gente tem aquela história do John Graff que a Theodora conta pra gente, e depois a série até se justifica, né? Quando o próprio Dean fala, eu tava imaginando que o John Graff era o cara que eu vi, então por isso a história me levou com a cara dele, mas a gente nunca realmente vai saber a cara dele. E aí no final tem aquele final meio estranho, que o professor, ele reconhece o William, né? Ele fala que tava ali há anos, que a família da Pearlie tava ali, que morou na casa, né? E aí o William, ele facilmente poderia ser da história do John, né? Mas ainda assim, ela só gera essa curiosidade, a gente não tem ao certo total certeza, mas também tem a construção ali quando eles falam dos túneis, né, que vão para as outras casas ali. O próprio William fala, a gente tá prestes a ser descoberto, sabe? Então, a gente via que o envolvimento deles com a casa realmente era muito mais intenso do que só aquele clube para permanecer a casa do jeito que era. Então, esse que é o lance, sabe? Dá uma sensação de faz falta algo, precisava ter dado um complementinho, nem que fosse pra gente especular e ter diversas interpretações, sabe? O que leva a gente a entender, né, que ele era o observador o tempo todo. Tem um aspecto também do professor falar que lembra da família dele, mas não vai desenvolvendo, e cada vez mais eles vão ficando estranhos ali, vai cortando o assunto, sabe? E aí a frustração, ela se dá porque a série, ela vai te dando momentos ali para você especular para um lado para o outro, e que pode dar margem para as histórias da conspiração, né? Que alguém sempre acha que tem uma explicação melhor, uma versão melhor da história, que vai explicar tudo e tudo mais, e no final a história é mais simples do que parece, como os vizinhos. Talvez eles nem fossem vizinhos tão sinistros assim, mas a ótica aumentada deixa eles como se eles fossem uma seita que bebia sangue de criança, sabe? Enfim, o que eu quero dizer é que me parece que a história me levava para pontos que você, como audiência, acabava tendo ideias que seriam muito legais e que a série não vai para nenhum lado, nem para outro, nem para você falar que você não gostou da decisão da série, sabe? Ou seja, faltou realmente o desenvolvimento, como eu vim falando aqui. Enfim, gente, eu preciso confessar pra vocês que é uma série que eu senti que não tem cara de Ryan Murphy, principalmente depois da gente vir de uma série tão intensa como Dahmer, mas o fato é que, assim, é uma série, gente, que eu preciso confessar que eu tive prazer em assistir, que eu gostei de acompanhar, mas que ela não é nem um pouco satisfatória na sua história. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, como foi a experiência de vocês com a série? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!